Dizem que New Orleans nunca dorme, mas talvez o motivo seja outro. Talvez seja porque os mortos também caminham por suas ruas. Há lugares no mundo que parecem respirar histórias, mas aqui, as histórias respiram você. Cada passo ecoa como se o chão ainda guardasse memórias do passado, e o ar, denso, úmido e doce, traz um perfume estranho de música, pecado e promessa. Você já sentiu que uma cidade te observa? Como se cada esquina tivesse olhos, cada janela sussurrasse segredos antigos. New Orleans é isso. Um lugar onde o som do jazz se mistura com o lamento das almas, onde o riso dos bares encobre o choro dos becos, e onde a beleza é tão intensa que chega a ser desconfortável. As manhãs nascem com o cheiro do café e das flores molhadas do bairro francês, mas quando a noite chega, é como se um véu invisível caísse sobre tudo. Os becos brilham com neon, as calçadas exalam o odor de álcool e suor, e saxofones gritam histórias de amores que nunca deram certo. Ali, o pecado e a arte dançam juntos, e ninguém sabe onde um termina e o outro começa. New Orleans não pertence à América, dizem os locais com um sorriso enigmático. E é verdade. Aqui o tempo tem outro ritmo, a fé tem outro rosto, e a vida tem outro preço. Fundada por franceses em 1718, invadida por espanhóis, vendida por Napoleão aos Estados Unidos e moldada por africanos escravizados, a cidade é um caldeirão de identidades que nunca se misturaram completamente. Cada povo deixou uma cicatriz, um tambor, uma reza. E dessa mistura nasceu algo que o mundo inteiro reconhece, mas poucos compreendem: o espírito de New Orleans. Há quem diga que o verdadeiro coração da cidade não é o French Quarter, nem o rio Mississippi, mas os cemitérios, túmulos de pedra, erguidos acima do chão para escapar das enchentes, formam verdadeiros labirintos de mármore, onde o tempo parece ter parado. É o único lugar do mundo onde os mortos têm vista para os desfiles. Mas por trás desse encanto mórbido, há uma verdade que poucos querem encarar. New Orleans vive de sua própria dor. É uma cidade construída sobre tragédias, do furacão Katrina, que afogou bairros inteiros, a escravidão, que ainda ecoa nos rostos cansados de quem toca nas esquinas. O turismo vende alegria, mas o povo vive sobrevivência. Curiosidade: mais de 25% da população vive abaixo da linha da pobreza. A economia depende quase inteiramente do turismo, da música e do álcool. É o prazer transformado em produto. E isso cria um paradoxo cruel. Quanto mais a cidade sofre, mais interessante ela parece para o mundo. É disso que eles gostam, me disse um músico de rua certa noite, o rosto brilhando de suor e cansaço. Gostam da nossa dor. Acham bonito o jeito que a gente transforma tristeza em canção. Ele sorriu, mas os olhos não acompanharam. New Orleans é uma cidade que se vende como festa, mas vive como ferida aberta. Sua geografia é uma armadilha, construída abaixo do nível do mar, cercada por diques frágeis e constantemente ameaçada pela natureza. E mesmo assim, o povo daqui insiste em dançar. Não por alegria, mas por resistência. Há uma força espiritual que paira sobre esse lugar. Mistura de catolicismo, voodoo e magia africana. Cruzamentos viram templos, bonecos de pano carregam pedidos e velas acesas à beira do rio Mississippi lembram promessas que nunca se cumpriram. Para os locais, nada morre de verdade. Tudo apenas muda de forma. A morte é só mais uma música que toca em ritmo lento. Curiosidade: o voodoo em New Orleans, o mal não mostrado nos filmes, é uma religião de cura, ancestralidade e proteção, mas foi transformado em espetáculo turístico, bonecos, feitiços e shows noturnos vendidos como atração. A espiritualidade virou mercadoria, e esse é o verdadeiro mistério da cidade. Como um povo tão ferido consegue sorrir? Como um lugar tão pobre consegue inspirar tanta arte? É como se cada dor fosse convertida em ritmo, cada tragédia em poesia. Talvez essa seja a lição mais profunda que New Orleans oferece ao mundo, a de transformar miséria em beleza e escuridão em música. Um velho pianista uma vez disse: "Aqui a gente não toca para ser feliz, a gente toca para não enlouquecer." E essa frase resume toda a alma do lugar. A música é cura, mas também é fuga. O jazz nasceu como grito de liberdade, mas continua sendo um pedido de socorro.
Caminhando pelas ruas, você sente o contraste entre o riso dos turistas e o olhar cansado dos moradores, entre o brilho das vitrines e as casas ainda destruídas desde 2005, entre o som do trompete e o silêncio de quem perdeu tudo. Há algo profundamente humano em New Orleans, uma mistura de resignação e esperança que te obriga a olhar para dentro e se perguntar: quantas vezes você também transformou dor em espetáculo? A cidade ensina sem pregar, mostra que nem tudo o que brilha é celebração e que o caos pode ser uma forma de arte. No fundo, New Orleans é um espelho da humanidade, contraditória, intensa, imperfeita. E talvez seja por isso que ninguém consegue esquecê-la, porque dentro de cada um de nós também há um pouco dessa cidade, uma parte que dança mesmo quando sangra. Comente: eu amo o Brasil, se você sentiu essa energia, e continue comigo, porque o próximo capítulo vai revelar o que se esconde atrás das máscaras do carnaval. O que você vê quando pensa em New Orleans? Confete, máscaras douradas, música e corpos dançando nas ruas. Mas, e se eu te dissesse que o brilho do Mardi Gras esconde o cheiro de mofo das casas que nunca foram reconstruídas, que o mesmo chão onde turistas brindam com champanhe ainda está marcado pelo sangue de quem perdeu tudo? Há cidades que disfarçam a dor com silêncio. New Orleans a cobre de purpurina. As avenidas enchem-se de desfiles coloridos, carros alegóricos e multidões que parecem celebrar a liberdade. Mas o que ninguém vê é o preço dessa alegria. Por trás de cada fantasia, há uma história de resistência. Por trás de cada sorriso pintado, há um rosto cansado. É fácil se perder no espetáculo e esquecer que a cidade mais alegre da América ainda carrega cicatrizes abertas desde o furacão Katrina. O Mardi Gras é mais do que uma festa, é um teatro, um ritual social que nasceu da mistura entre o luxo europeu e a rebeldia africana. Durante séculos foi a única ocasião em que escravos podiam dançar nas ruas, tocar seus tambores e se vestir como reis. Era uma fuga simbólica, uma inversão temporária da ordem. E talvez por isso, até hoje, o Carnaval de New Orleans seja mais uma forma de sobrevivência do que de diversão. Curiosidade: o Mardi Gras movimenta cerca de US$ 1 bilhão por ano, mas grande parte desse dinheiro não fica com o povo local. Hotéis, bares e grandes marcas exploram a imagem da cidade, enquanto moradores continuam vivendo em bairros esquecidos, sem saneamento, segurança ou educação de qualidade. É a economia da fantasia. Quanto mais o povo sofre, mais o turismo cresce. As cores vibrantes escondem uma verdade amarga. Em áreas como o Lower Ninth Ward, o Demusintonsie, Carnaval é assistido de longe pela TV. Lá, as ruas ainda são marcadas por casas abandonadas e estruturas que nunca se recuperaram da destruição. É o retrato de um país que reconstrói o que vende, mas não o que sente. Eles vêm, bebem, dançam e vão embora. Mas a gente fica aqui limpando o chão deles, diz uma mulher que trabalha há 30 anos em um bar no French Quarter. Ela serve coquetéis com as mãos calejadas e olhos firmes. Sabe o que é pior? A gente aprende a sorrir para continuar ganhando. Gorjeta. E essa frase corta como uma lâmina, porque o Carnaval de New Orleans não é apenas uma celebração, é um espelho. Mostra como a alegria pode ser usada como cortina para esconder desigualdade. Mostra que um povo alegre nem sempre é um povo feliz. Curiosidade: politicamente, New Orleans é uma cidade liberal dentro de um estado conservador, Louisiana. Isso cria choques constantes entre o governo estadual e o municipal. As políticas públicas muitas vezes ignoram a cultura local, o que aprofunda a sensação de abandono. A população majoritariamente negra e mestiça enfrenta altos índices de violência e desemprego. Mesmo assim, o temperamento do povo é de resistência, uma mistura de fé, ironia e orgulho. Geograficamente, a cidade é vulnerável, abaixo do nível do mar, cercada por pântanos e diques frágeis. Quando o Katrina chegou em 2005, mais de 1.800 pessoas morreram. Mas o desastre revelou algo ainda mais cruel: a desigualdade racial. Enquanto brancos fugiam de carro, negros eram deixados para morrer em ginásios e telhados. A tragédia virou símbolo do abandono estatal. Essa ferida ainda pulsa,
E talvez o carnaval seja a anestesia coletiva, o momento em que a cidade finge que está tudo bem. A gente dança para não chorar, disse um jovem músico em um beco, o trompete nas mãos. Ele me olhou com firmeza. Mas toda nota que a gente toca tem raiva e amor misturados. A dualidade é o que mantém New Orleans viva. A beleza nasce do caos, a alegria da dor. O povo aprendeu a rir da própria desgraça, a transformar tragédia em espetáculo. Mas há um limite para isso. Quantas vezes se pode dançar sobre o próprio sofrimento antes que o corpo quebre? Curiosidade cultural. Durante o Mardi Gras, existem tribos secretas, conhecidas como Mardi Gras Indians. São grupos afrodescendentes que criam trajes majestosos inspirados em indígenas americanos, uma homenagem simbólica à união entre povos oprimidos. É uma das tradições mais fortes e emocionantes da cidade, mas poucos turistas sequer sabem que ela existe. Essa é a contradição de New Orleans. Quanto mais autêntica tenta ser, mais é explorada. O carnaval que nasceu como revolta virou vitrine. A espiritualidade virou souvenir. O jazz virou produto. E o povo virou atração turística. Mas mesmo com tudo isso, há uma força invisível que mantém a chama acesa. Talvez seja o orgulho. Talvez seja o espírito ancestral que habita cada batida de tambor. Porque aqui o corpo dança, mas a alma luta. Enquanto as máscaras brilham sob a luz amarela dos postes, o verdadeiro espetáculo acontece longe das câmeras, nas vielas onde crianças correm descalças, nas vozes que cantam para espantar o medo, nos olhos que ainda acreditam que o amanhã pode ser melhor. E é aí que o carnaval deixa de ser festa e se torna filosofia. Ele ensina algo que o mundo moderno esqueceu, que a dor pode ser arte, que a alegria pode ser resistência e que o riso, mesmo forçado, é uma forma de fé. New Orleans é uma cidade que entende o paradoxo da vida, que sabe que a felicidade é feita de cacos e que dançar é muitas vezes um ato de coragem. Comente "Eu amo o Brasil" se você também acredita que mesmo nas maiores tragédias, o ser humano encontra uma forma de transformar dor em beleza, porque no próximo capítulo vamos entrar em um território que poucos têm coragem de explorar, o mercado do vício. Você já pensou que uma cidade pode sobreviver vendendo a própria decadência? New Orleans aprendeu a transformar o vício em economia, a dor em entretenimento e o abismo em atração turística. Aqui o pecado tem endereço, cheiro e música. E o mais assustador é legalizado. As ruas brilham à noite, mas não é só o reflexo dos postes. É o brilho das garrafas, das vitrines que prometem prazer, das notas amassadas que trocam de mãos como promessas de esquecimento. O som do saxofone se mistura com risadas forçadas e o eco dos passos apressados. O Bourbon Street é o coração pulsante desse comércio invisível, uma avenida, onde cada bar é um confessionário e cada gole é um ato de fé desesperada. Curiosidade: a cidade permite o consumo de álcool em via pública, uma das poucas do Zipumura com essa permissão. Isso transforma as calçadas em extensões dos bares, criando um ciclo onde a festa nunca termina, e o consumo também não. Mas por trás do riso, há silêncio. Por trás da festa, a dependência. New Orleans aprendeu a viver de vícios porque o sistema não oferece outra escolha. Quando o turismo é o principal motor econômico e o prazer é o produto, o vício vira um investimento nacional. Um homem me disse certa vez, com um cigarro pendendo no canto da boca: "Aqui, a gente não vende bebida, a gente vende esquecimento." E é exatamente isso. O esquecimento é o produto mais lucrativo da cidade. Desde o pós-Katrina, o turismo cresceu mais de 60%, mas junto dele aumentaram os índices de vício em álcool, heroína e cocaína. Há bairros inteiros onde as sirenes não assustam mais ninguém. Ambulâncias são parte da trilha sonora. A cidade que nasceu da mistura entre santos e pecadores virou refúgio para quem quer se perder de propósito. Curiosidade econômica. O setor de entretenimento noturno é responsável por quase 25% do PIB local, e o número de bares por habitante é um dos mais altos dos Estados Unidos. Essa dependência econômica cria um paradoxo. Quanto mais as pessoas se afundam, mais a cidade lucra. Mas o vício aqui não é só químico. É emocional, espiritual,
social. O povo de New Orleans aprendeu a anestesiar a alma com o mesmo talento com que toca jazz. A gente não vive de música, disse um baterista local. A gente sobrevive dela. Há um padrão oculto nessa economia. A pobreza alimenta o vício e o vício alimenta o turismo. É um círculo vicioso, literal. Em bairros como Tram e Central City, famílias inteiras convivem com a miséria e a dependência. A cada esquina, há uma igreja e um bar. 2 templos do mesmo desespero. Curiosidade social. A cidade tem uma das maiores taxas de encarceramento per capita do seu Assimo. Muitos presos foram detidos por pequenos delitos ligados ao tráfico e ao consumo de drogas, criando uma cadeia invisível que prende o povo mais pobre, enquanto os ricos bebem champanhe nas sacadas coloniais. Mas existe algo mais profundo nisso tudo. New Orleans carrega uma energia antiga, uma espécie de portal entre mundos. O voodoo, as crenças crioulas e o sincretismo religioso formam uma teia espiritual onde o bem e o mal não são inimigos, mas forças que se equilibram. Por isso, o vício aqui tem algo de ritual. Cada gole, cada cigarro, cada nota de blues é uma tentativa de preencher o vazio da alma. Você sente isso? Perguntou uma mulher de turbante, vendendo ervas em uma esquina úmida. O quê? Ela olhou para o chão e sussurrou. O peso dos mortos. Eles nunca foram embora. Curiosidade cultural. Há quem diga que New Orleans é a cidade mais assombrada dos Inés-Wissewa. Tours de fantasmas, cemitérios visitáveis e rituais de voodoo são vendidos como atrações, mas nasceram do medo real das pessoas de nunca serem libertas das próprias dores. A espiritualidade virou comércio e o vício, religião. As pessoas não buscam apenas prazer, mas redenção. Querem escapar, nem que por algumas horas, da consciência de um país que esqueceu seus pobres e vendeu sua alma por turismo. Politicamente, a cidade vive uma espécie de dualidade moral. É liberal, mas cercada por um Estado conservador que a vê como o pecado da América. A polícia finge controlar, o governo finge ignorar, e a população finge estar feliz. É um pacto silencioso onde todos ganham, menos o povo. O cheiro de bourbon se mistura ao som de sinos distantes. As vozes das igrejas competem com os gritos dos bares. A cada esquina, um pregador fala sobre salvação enquanto um músico toca When the Saints Go Marching In. É uma guerra espiritual travada ao som do jazz. Mas há uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. O que acontece quando o vício se torna identidade? Quando a cidade inteira é construída sobre a dependência, não apenas de drogas, mas de turistas, de aplausos, de atenção? O que acontece quando o povo precisa vender sua própria miséria para sobreviver? New Orleans é o retrato cru de um mundo que se acostumou a confundir prazer com liberdade. Um mundo que acredita que felicidade se compra em copos e que esquecimento é sinônimo de paz. Mas a cidade também ensina o contrário, que o verdadeiro inferno não é o vício em si, e sim o vazio que ele tenta preencher. E talvez seja isso que torna este lugar tão humano, porque no fundo, todos nós buscamos uma forma de escapar. Alguns usam garrafas, outros música. Uns dançam, outros rezam. Mas ninguém é totalmente livre do próprio vício, só muda a forma que ele tem. Enquanto as luzes do French Quarter apagam devagar e o sol nasce sobre o Mississippi, a cidade desperta cansada, mas viva. Os músicos afinam seus instrumentos, os bares abrem as portas e tudo recomeça. O ciclo da fuga, do prazer e da dor. E você, se estivesse aqui agora, bebia para esquecer ou para lembrar quem é? Comente "Eu amo o Brasil", se você acredita que entender o vício é o primeiro passo para curar o mundo. Porque o próximo capítulo vai revelar o que há de mais oculto em New Orleans, as tradições que desafiam a razão. Há lugares onde a fé é discreta, sussurrada em templos silenciosos. Mas em New Orleans, ela grita nas ruas. E às vezes, o grito parece vir de outro mundo. Já se perguntou o que acontece quando culturas, religiões e espíritos se misturam até perderem o limite entre o real e o invisível? Aqui, o impossível é cotidiano. E o que o turista chama de bizarro, o morador chama de vida. As manhãs começam com o cheiro de incenso e o som distante de tambores. Mulheres negras com lenços coloridos
atravessam o French Market vendendo ervas, velas e pequenas estátuas que parecem olhar de volta para você. Um velho com olhos de mel recita orações em francês arcaico, e nas esquinas, pregadores brancos gritam sobre o inferno enquanto, logo atrás deles, uma mulher acende uma vela para Marie Laveau, a rainha do vodou. Curiosidade: Marie Laveau foi uma figura real do século XIX, respeitada e temida. Misturava catolicismo e vodou, curava doenças, mediava conflitos e, segundo lendas, controlava a elite da cidade. Até hoje, centenas de pessoas visitam seu túmulo no cemitério de St. Louis para pedir favores, deixando oferendas e marcando o símbolo X em agradecimento. Mas o que muitos não percebem é que o vodou de New Orleans não é apenas um conjunto de feitiços, é uma linguagem espiritual de resistência. Nasceu quando os africanos escravizados precisaram esconder seus deuses atrás dos santos católicos. Ogum virou São Jorge, Iemanjá virou Nossa Senhora. E assim, por trás das procissões católicas, uma religião secreta floresceu. Essa mistura criou algo único no mundo, uma fé que não teme o sobrenatural. Aqui, rezar é invocar, curar é negociar com forças invisíveis, e a fronteira entre o divino e o profano é uma linha borrada. Mas pense comigo, o que acontece quando uma cidade inteira cresce acreditando que os mortos nunca foram embora? Caminhar pelos cemitérios de New Orleans é como entrar num outro plano. Túmulos acima da terra, cobertos de musgo, viram casas dos ancestrais. As pessoas conversam com eles, deixam cigarros, flores, cartas. Eles ainda estão ouvindo, dizem com naturalidade. Para o olhar estrangeiro, é superstição. Para quem nasceu aqui, é tradição. Curiosidade. O povo de New Orleans tem um temperamento místico e irreverente ao mesmo tempo. Eles tratam a morte com humor e a vida com intensidade. É comum velórios com música, danças e risadas. Chamam de funeral jazz, uma celebração que transforma a despedida em arte. Mas o vodou não é a única tradição que desafia a razão. No coração da cidade, há festas secretas, como a Red Dress Run, onde milhares de pessoas, homens e mulheres, se vestem com vestidos vermelhos e correm pelas ruas bebendo e cantando. É um carnaval fora de época, um rito moderno de libertação. E há ainda as Second Lines, desfiles improvisados com bandas de metais que surgem do nada, celebrando aniversários, vitórias ou apenas o fato de estarem vivos. Cada passo de dança é um manifesto contra a tristeza. Curiosidade cultural. As Second Lines nasceram das confrarias funerárias negras do século XIX. Eram grupos que garantiam enterros dignos aos pobres e depois transformavam a dor em festa. Hoje, são símbolo da identidade afro-americana de New Orleans e uma das expressões culturais mais autênticas da cidade, mas existe um lado sombrio nesse espetáculo espiritual. O turismo transformou o sagrado em produto. Vodou virou loja de souvenir. Espíritos viraram atração. O que antes era rito de cura virou show de hotel. E isso fere algo profundo na alma local. Eles brincam com o que a gente teme, disse um guia de rua com expressão séria. Eles tiram foto do cemitério, mas não entendem que estão sendo observados. Curiosidade geopolítica. A Louisiana é um dos estados mais religiosos e espiritualmente diversos dos Estados Unidos. Enquanto igrejas evangélicas se multiplicam, o vodou, o espiritismo e o catolicismo popular continuam fortes entre as camadas mais pobres da população. Essa coexistência cria uma tensão constante entre fé institucional e espiritualidade livre. O resultado é uma cidade dividida entre o sagrado e o profano. E o mais fascinante, ambos convivem em harmonia. Uma mulher pode sair da missa e acender uma vela para um espírito ancestral, sem culpa. Aqui a fé é híbrida, fluida, visceral, e é justamente essa mistura que faz New Orleans parecer viva até nas sombras. Mas há algo mais profundo nisso. Essas tradições revelam o que o Ocidente esqueceu, que o ser humano não é feito só de razão, mas também de mistério, que existe sabedoria no invisível, que não há civilização sem ritual. A modernidade ensina a negar o inexplicável. New Orleans te ensina a dançar com ele. É por isso que, mesmo em meio à pobreza, há uma energia espiritual que não se apaga, porque o povo daqui entendeu algo que o resto do mundo ainda não percebeu,
que a fé é a última fronteira da dignidade. Quando tudo é tirado de você, casa, dinheiro, esperança, ainda resta o poder de acreditar. Talvez por isso toda noite, enquanto o jazz preenche o ar e as velas brilham nos becos, New Orleans continue sendo o ponto onde o mundo dos vivos toca o dos mortos. E quem passa por aqui sente, mesmo sem entender, mesmo sem acreditar. E talvez seja isso o que mais incomoda. Essa cidade prova que o inexplicável ainda existe e está vivo. Comente "Eu amo o Brasil" se você também acredita que há algo além do que os olhos veem. Porque no próximo capítulo vamos entrar na engrenagem invisível que move tudo isso, a economia fantasma de New Orleans. Você já parou para pensar como uma cidade pode ser alegre e triste ao mesmo tempo? Rica e miserável no mesmo quarteirão? New Orleans é um paradoxo vivo, um lugar onde o luxo das sacadas coloniais beija o chão de barro das favelas invisíveis, onde o som do saxofone encobre o barulho das sirenes e onde o turismo é uma bênção e uma maldição. À primeira vista, a cidade parece prosperar. Bares lotados, cruzeiros chegando, hotéis cheios. Mas há algo errado, algo que você sente mesmo sem entender. Porque a economia daqui não é feita de números, é feita de almas. A verdadeira New Orleans vive no subterrâneo. Não o subterrâneo físico, mas o emocional, o social, o que os guias turísticos não mostram. Uma economia fantasma que se sustenta sobre 3 pilares invisíveis: exploração, ilusão e sobrevivência. Curiosidade: apesar do brilho turístico, a cidade está entre as 10 mais desiguais dos Estados Unidos. Quase 30% da população vive na pobreza, enquanto os bairros históricos frequentados por estrangeiros geram milhões por semana. O dinheiro entra, mas não fica. Tudo aqui é uma troca desequilibrada. O turista compra experiência, o morador vende dignidade. As ruas que vibram com música durante o Mardi Gras, no dia seguinte, exalam o cheiro amargo da limpeza pública e da ressaca moral. O povo trabalha, canta e sorri, mas é o sistema que lucra. Imagine um cassino espiritual. De um lado, a cidade oferece prazer, exotismo e mistério. Do outro, o turista joga seu dinheiro e sai achando que viveu algo autêntico. Mas o verdadeiro jogo é outro, o de uma cidade que sobrevive sendo consumida. Curiosidade econômica: 75% das empresas locais estão concentradas em turismo, hospitalidade e entretenimento. Indústrias tradicionais como manufatura e tecnologia praticamente inexistem. Isso torna New Orleans dependente de algo volátil: a curiosidade dos outros. A geografia não ajuda. Por estar abaixo do nível do mar, o custo de infraestrutura é altíssimo. O sistema de drenagem é antigo, os diques são frágeis e o risco de enchentes é permanente. Isso gera insegurança econômica e social, e muitos investidores preferem explorar o curto prazo, bares, cassinos, shows, do que construir algo duradouro. E é aqui que entra o problema. New Orleans virou um espetáculo da própria miséria. O mundo se encanta com a dor estética, com o charme decadente. O turista quer sentir que viveu algo real, mas sem encarar o real de verdade. O cheiro de esgoto, a violência, o desalento. Curiosidade social: em bairros como Bywater e Tremé, o aluguel subiu mais de 200% na última década, resultado direto da gentrificação causada pelo turismo. Moradores antigos estão sendo expulsos para dar lugar a Airbnbs e cafeterias temáticas. A cultura que o mundo vem buscar está sendo lentamente apagada. Eles compram nossa música e devolvem silêncio, disse um músico de rua com a voz embargada. Cada vez que um bar fecha, é uma história que morre. A frase corta fundo, porque é isso que acontece quando a cultura vira mercadoria. Ela perde a alma. E quando a alma se vai, sobra apenas o show. Politicamente, o problema é antigo. O estado da Louisiana tem uma das administrações mais corruptas do país. Desde o século XIX, o poder local se constrói em alianças entre políticos, empresários e igrejas. Um tripé de conveniência que mantém tudo igual. Os ricos mandam, o governo finge governar e o povo continua dançando, acreditando que o ritmo é liberdade. Mas o povo de New Orleans é teimoso. Há uma força ancestral que se recusa a morrer. Eles reinventam o trabalho, a arte, a fé.
criam o que os estudiosos chamam de economia emocional, um sistema de sobrevivência baseado em talento, improviso e resiliência. Uma mulher pode vender flores e, ao mesmo tempo, cantar blues. Um homem pode trabalhar num bar e, à noite, tocar num clube clandestino. É a alma lutando contra o sistema. Curiosidade cultural. O jazz, nascido aqui, foi a primeira forma de arte norte-americana exportada para o mundo. Mas, ironicamente, a maioria dos músicos locais ainda vive com renda abaixo da média nacional. Eles são o coração da cidade, mas recebem como se fossem o eco. É nesse contraste que New Orleans se revela. Uma metrópole pobre que sustenta o sonho de milhões. Um corpo cansado que dança para esconder as feridas. E talvez seja isso que a torna tão hipnotizante. A mistura entre resistência e rendição. Mas há algo mais profundo e espiritual nessa economia invisível. Talvez a cidade sobreviva porque aprendeu a aceitar o caos. Ela não tenta controlar o rio que ameaça engolir tudo, nem esconder a pobreza que mancha as ruas. New Orleans entende algo que o resto do mundo ainda não aprendeu, que a vida é feita de ciclos, de enchentes e secas, de festa e luto, de perda e renascimento. A economia fantasma, no fundo, é o reflexo de um povo que transforma o nada em algo, que cria beleza do colapso, que entende que prosperidade não é estabilidade, mas movimento. Talvez por isso, mesmo nas piores crises, a cidade nunca desaparece, sempre volta, sempre renasce, como um espírito que se recusa a ser exorcizado. E essa é a lição que ela deixa para quem a observa de verdade. Enquanto houver música, enquanto houver alguém tocando num beco escuro para ninguém ouvir, New Orleans continuará viva, mesmo que o sistema a declare morta. Comente, eu amo o Brasil. Se você acredita que a verdadeira riqueza de um povo não está no que ele possui, mas no que ele continua criando, mesmo quando o mundo o esquece. Porque no próximo capítulo vamos chegar ao ponto mais profundo dessa história, o momento em que a música e o inferno se encontram, o som da redenção e da perdição, tocando ao mesmo tempo. Há cidades que se calam à noite, mas New Orleans não. Ela sussurra, geme, canta e às vezes chora. Você pode ouvir isso se prestar atenção. É o som de uma alma que se recusa a morrer. O vento sopra vindo do Mississippi, carregando cheiros de álcool, suor, mar e lembrança. Lá longe, um saxofone toca. As notas são lentas, melancólicas, quase uma prece. Cada uma delas parece dizer o que o povo daqui nunca pôde gritar. Nós ainda estamos vivos. A música é o milagre e a maldição de New Orleans. Ela salva, mas também aprisiona. É o remédio e o veneno. Cada artista que toca nas esquinas carrega nos dedos o peso de séculos. A escravidão, a pobreza, os desastres, as perdas. E ainda assim, eles tocam. Como se cada acorde fosse um desafio à própria dor. Curiosidade. O jazz nasceu aqui, não como entretenimento, mas como sobrevivência. Era o grito dos negros libertos que transformaram sofrimento em arte. O jazz é o DNA espiritual da cidade. Improviso, caos, liberdade e fé misturados numa só melodia. Você não toca jazz, disse um velho músico certa vez, com um olhar cansado e sábio. O jazz toca você. E é exatamente isso. Essa cidade toca as pessoas, mesmo que doa. Mas existe uma pergunta que paira no ar. Como um lugar tão cheio de vida pode carregar tanta morte? A resposta está nas ruas. É a dualidade que define New Orleans, uma cidade onde o amor anda de mãos dadas com o pecado e a beleza dorme ao lado da tragédia. Caminhe pelo French Quarter ao amanhecer e você verá. O chão ainda brilha de garrafas quebradas e confete úmido. A brisa carrega o cheiro de rum e orações. E no meio do caos, alguém canta. Sempre alguém canta. Essa é a essência daqui. O espetáculo nunca acaba, porque o palco é a própria vida. Curiosidade espiritual. Há uma crença local de que cada som tocado em New Orleans é uma oferenda, que a música serve para acalmar os mortos e manter os vivos em movimento. Por isso, dizem que quando o jazz para, o mundo também para por um instante. Mas no fundo, New Orleans é mais do que uma cidade. É uma metáfora da humanidade. Um lembrete de que todos nós temos dentro de nós o mesmo contraste. O riso e o luto, a luz e o vício, o sagrado
e o profano. A cidade só escancara aquilo que o resto do mundo tenta esconder. O homem que bebe para esquecer, a mulher que dança para não desistir, o músico que toca para não enlouquecer, eles são espelhos de nós mesmos. Porque no fim, todos buscamos a mesma coisa, um sentido para continuar. New Orleans te ensina algo que nenhum livro explica, que a vida não precisa ser perfeita para ser bonita, que mesmo quando tudo está perdido, ainda há uma canção a ser tocada. Ela é o retrato cru da alma humana, ferida, contraditória e, ao mesmo tempo, sublime. E é por isso que quem vem aqui nunca sai igual, porque essa cidade não se visita, ela se sente. Ela entra pelos poros, pelo som, pelo coração, e quando você percebe, ela já mora dentro de você. Talvez essa seja a verdadeira magia de New Orleans. Lembrar o mundo de que existe beleza até no caos, fé até na ruína, e música até no inferno. E agora eu te pergunto, o que há dentro de você que ainda insiste em tocar, mesmo quando o mundo inteiro tenta te calar? Se essa história te fez sentir algo, esperança, dor, curiosidade ou gratidão, é porque New Orleans cumpriu seu papel. Ela não quer ser entendida, ela quer ser sentida. Comente, eu amo o Brasil. Se você acredita que o ser humano, assim como essa cidade, pode cair 1000 vezes e ainda levantar dançando. E se quiser continuar viajando por lugares que escondem verdades que ninguém te contou, histórias que revelam o que há de mais profundo na alma humana, então inscreva-se agora, porque o próximo destino vai te provar uma coisa. O mundo é muito mais misterioso do que parece ser.